Sejam muito bem-vindos. O título do nosso programa hoje é Responsabilidade Socioambiental como boa premissa de governança. E nós vamos tratar desse tema com os nossos nobríssimos convidados, começando aqui pela nossa professora Adriana Solé. Adriana, é um grande prazer tê-la conosco. Adriana é uma professora de longa data, uma pessoa que nos inspira muito dentro do ambiente de governança corporativa, ocupa vários conselhos administrativos, fiscais, enfim. Vou deixar para que ela mesma se apresente, até porque o currículo é muito extenso e o pobre apresentador aqui não conseguiria decorá-lo. Por favor, Adriana, seja bem-vinda. É uma grande honra tê-la aqui abrilhantando esse TopoCast. Bom, eu que agradeço aí o convite, né? Me sinto privilegiada e honrada de estar aqui com vocês. Um oi muito especial aos nossos ouvintes, né, que estão nos vendo. E aqui é uma mesa redonda com especialistas, né, colegas, né, de sempre, né, mineiros aqui. Somos sempre uma turma muito unida e todos muito focados naquilo que nos une a toda, que é uma boa governança, que são empresas médias e pequenas, né? A responsabilidade e o momento fantástico, especial que nós estamos passando no mundo corporativo de uma forma geral, né? Adriana, fala um pouquinho da sua trajetória para a gente, por gentileza. Bom, eu sou engenheira eletricista, pós-graduada em gestão estratégica, engenharia econômica. Tive uma carreira que eu tenho muito orgulho dela na Uzi Minas, 23 anos. Né? Comecei como engenheirinha PO em Patinga e cheguei a ser assessora da presidência. Olha. E gerente de planejamento corporativo do sistema Uzi Minas. Então, você vê, passou aquela fase, né, de privado, de estatal para privado, né? Sai da Uzi Minas por processos de governanças normais, né? Muda-se a estrutura de poder, muda o jogo, muda tudo. E aí você começa uma carreira solo, né? Conselheira de administração. Né, hoje sou sócia fundadora da Tradecom, que é uma empresa específica, né, especializada em governança, estruturar a governança em empresas médias e pequenas, né? E professora de governança, tenho autoras de vários livros. O meu carro-chefe é com Rossetti, Governança Corporativa, Fundamentos de Desenvolvimento em Tendências, está na 8ª edição, né? Então é um livro técnico que a gente vem e é a paixão pela boa governança, né? Nós acreditamos que tem que ter estrutura para as coisas funcionarem, tem que ter ética, compliance, responsabilidade corporativa, né? E a questão toda do legado que as empresas e a importância do setor privado em todo esse desenvolvimento, né? Sim, sim. Muito obrigado, Adriana, pela sua presença. Agora, passando a palavra para o nosso querido Enio Marcos, parceiro aqui do TopoCast, dando uma notícia, né? Recém-assumido o cargo de diretor da Sam Metais. Nossos parabéns, viu? Que você faça um bom trabalho lá, muito sucesso. Está com a palavra, Enio. Se apresente, por gentileza. Felipe, né, obrigado por ter convidado mais uma vez para participar aqui desse evento, que é já um evento reconhecido, né, por todos aqueles que acompanham nas redes sociais as boas discussões. Eu fico feliz de estar aqui mais uma vez, em especial, né, nesse evento de hoje, em que a gente tem aqui o Ricardo Carneiro, que também é um parceiro muito antigo, né, de trabalho, e também aqui do TopoCast, mas em especial pela presença, né, da Adriana, que é uma profissional absolutamente reconhecida como uma craque, né, do tema da governança, né? Eu poderia dizer que muito recentemente pude assisti-la enquanto professora num evento da Academia de Mineração e mais recentemente ainda no curso que o IEL e a FIENG, né, promoveram de capacitação para conselheiros, onde ela então teve a oportunidade de abrilhantar, né, o curso com o conhecimento que ela tem. Eu posso atestar que ela realmente abrilhantou, porque eu era aluno do curso também e pude apreciar aí os conceitos riquíssimos que ela trouxe, com certeza, dentro do escopo e das temáticas tratadas lá. Isso, e eu gostaria apenas de finalizar, realmente eu acabei de assumir, né, uma oportunidade muito rica, que é ser o diretor de meio ambiente e de relações institucionais,
da SAM Mineração, com um enorme desafio, que é colocar de pé, né, a mineração do Bloco 8, lá no Jequitinhonha, 2 bilhões de investimento, uma região pobre, que espera que esse empreendimento se consolide e que, numa visão, né, de um território macro lá, transforme aquela região num novo quadrilátero ferrífero do norte de Minas. Então, esse desafio, né, eu assumo, fico bastante satisfeito pela confiança depositada pela direção da empresa, o Mr. Jim, e estarei aqui falando também muito da minha experiência de vida profissional, de 42 anos, e também falando um pouco dos desafios do tema de hoje, também para esse novo empreendimento, que eu estarei participando dele. Perfeitamente, doutor Enio, muito obrigado pela sua apresentação. Passando agora a palavra para o nosso caríssimo Ricardo Carneiro, muito líder bem. dos escritórios Ricardo Carneiro Advogados, um grande advogado ambiental do Brasil, militante em várias causas importantíssimas. Vamos falar aqui sobre algumas delas, né, doutor? Tá com a palavra, por gentileza, faça suas apresentações. Militante das causas impossíveis, quase todas são, né? Isso aí. Bom, mas boa tarde, também dizer da minha satisfação de dividir espaço com a professora doutora Adriana. Felipe, eu acho que eu e Enio temos nos tornado numa expressão que eu acho que é bem cabível no momento, habituês, nós somos habituê, né? Habituê do Topocast, o que nos enche de orgulho, né? O Topocast tem sido realmente um espaço livre de manifestação. Para além das narrativas, para né, além Ricardo? das narrativas, há que se dizer, né, meu que, cara? Embora seja uma expressão tanto quanto plurissêmica e cheia de significações às vezes perigosas, nós estamos vivendo realmente o mundo das narrativas e cada um tem a sua, e é muito difícil que as pessoas consigam desenvolver um próprio juízo crítico sobre isso tudo. O tema proposto é fantástico, é absolutamente amplo e significativo. A mim me interessa particularmente um pouco para além das questões meramente jurídicas, as discussões afetas em matéria de governança corporativa, a integridade, as questões, sobretudo, de ética no mundo dos negócios, que por acaso, inclusive, se reflete expressamente atualmente na legislação brasileira, né? Existe lei sobre o tema. Uhum. Mas nessas horas, mas com isso eu encerro, eu sempre me recordo aqui do famoso imperativo categórico de Immanuel Kant, né? Onde o dever ético sobrepassa qualquer outro valor da vida, nem que seja para você denunciar o próprio filho ou alguém sobre o qual você deposite todo o amor, antes a ética, depois os outros valores da vida. Fica como uma lição em tempos em que a ética no Brasil e no mundo, né, para não dizermos que é apenas um problema nosso, é um tema cada vez mais discutido, discutível e escasso, infelizmente. Bom, senhoras e senhores, este é Ricardo Carneiro, né, que quando toma a palavra, a graça e luz baixa sobre a mesa de discussões. Vamos então, né, já começar jogando gasolina na fogueira, porque aqui o Topocast tem esse princípio também básico de existência, que é explorar a verdade. A gente sabe que não existe no mundo filosófico, não existe a verdade, né, Ricardo? Cada um tem a sua verdade. Mas é a tarefa árdua, a linha é muito tênue quando você milita nesse cenário ambiental, porque as narrativas, elas, de que lado estejam, vão sempre buscar te trazer para um ambiente perigoso. Então, como eu gosto de um pouquinho, né, de polêmica, e deixar claro também para o nosso ouvinte que o nosso objetivo aqui é explorar fatos, buscar opiniões e buscarmos também consenso e entendimento, eu pedi ao meu assessor, eu tenho um robô de inteligência artificial, para que criasse um debate técnico e político entre o senhor Donald Trump
o eleito presidente dos Estados Unidos, vai tomar posse agora dia 20, nosso querido Elon Musk, né, mestre das inovações tecnológicas modernas e que também assessorará o Donald Trump, Pavan Sukhdev, que é a líder mundial hoje da WWF, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Não sei se eu estou pronunciando corretamente ou não. Enfim, peguei dois atores importantes hoje do contexto social, né, mundial, mais posicionados à direita, e dois outros mais posicionados à esquerda, e que, numa mesa assim como essa, estariam discutindo sobre ESG, sobre as perspectivas, premissas, enfim, eficácia de metodologias, replicabilidade de processos. E aí eu resumi isso, achei extremamente interessante. Eu já vou começar com essa dinâmica, porque eu acho que isso vai trazer um pouquinho de razoabilidade, não somente para a nossa forma de discussão, como também para trazer o nosso ouvinte para uma mesma página, para um ambiente confortável e conveniente para obter os insights ricos que certamente sairão dessa conversa hoje. Então vamos lá. Para a líder do WWF, enquanto defensora do ESG, a sua perspectiva sobre vantagens certamente seria a prática de negócios sustentáveis e responsáveis, impactando positivamente tanto o meio ambiente quanto a sociedade. Economia verde defende que a incorporação de ESG nas empresas conduza a uma economia mais verde e resiliente, embora a gente não saiba até qual nível de profundidade a economia verde viria. Lembrando que isso tudo é um debate hipotético, né, gente? E as falsas narrativas diante da perspectiva dela, o greenwashing. Então ela destaca um ponto de vulnerabilidade de falsas narrativas, o greenwashing. Pavan alertaria sobre práticas enganosas de greenwashing, onde empresas aparentam ser mais sustentáveis do que realmente são. Bom, Donald Trump, cético ao ESG, perspectiva sobre ESG e economia. Isso eu já posso escolher? Críticas e ceticismo. Críticas e ceticismo. Trump poderia criticar o ESG considerando uma sobrecarga regulatória que pode limitar a competitividade das empresas, especialmente em indústrias pesadas. Prioridade à economia enfatizaria a necessidade de focar na economia e nos empregos, expressando a preocupação de que o ESG possa aumentar custos sem benefícios econômicos claros. Ineficácia percebida, enquanto falsa narrativa. Trump pode argumentar que as práticas ESG são exageradamente promovidas e não trazem resultados tangíveis no curto prazo. Elon Musk. Inovação e sustentabilidade. Eu adorei o Elon Musk. Perspectiva tecnológica e inovação. Veículos elétricos e energia, né? Puxou a sardinha para a lata dele. Musk destacaria como as práticas ESG impulsionam a inovação tecnológica, citando o sucesso da Tesla em veículos elétricos e energia limpa como exemplo. Soluções técnicas. Defenderia a ideia de que a tecnologia pode resolver muitos problemas ambientais, promovendo o progresso econômico concomitantemente. E as falsas narrativas estariam associadas a desafios e custos iniciais. Poderia comentar sobre os desafios e custos iniciais associados à adoção de práticas ESG, mas sublinharia os benefícios a longo prazo. Olha que interessante. Ele sublinharia benefícios a longo prazo. Bom, vamos para o último, que seria a líder do bloco da União Europeia. Posicionamento político e estratégico. Políticas da União Europeia. Von der Leyen falaria sobre como as políticas da União Europeia priorizam a ESG para garantir um crescimento sustentável e inovador da Europa. Economia circular e zero carbono. Apontaria as metas europeias para uma economia circular e descarbonização como os exemplos dos ganhos reais do ESG. Falsas narrativas. Necessidade de regulação. Reconheceria os desafios de implementar políticas ESG, mas reforçaria a necessidade de uma estrutura regulatória sólida para evitar práticas enganosas. Bom, meus senhores, aqui a gente tem 4 posicionamentos distintos, a meu ver, convergentes em alguns pontos, mas principalmente trazendo um pouco dessa realidade fática
do cenário corporativo, né? Como que lida com isso? Como que a governança corporativa, professora, traz soluções que realmente sejam eficazes, que otimizem esses conceitos, que possam, através das metrificações, replicar esses modelos, criar tendências, ligar realmente o objetivo ao resultado. Eu abro, então, essa primeira rodada com a senhora, professora Adriana, para ver se você já começa a nos trazer uma luz sobre isso e utilize do que entender necessário acerca desse riquíssimo discurso que a gente teve, dessa discussão que tivemos aqui. São 4 pontos de vista bastante... São modernos, são atuais. Existem essas narrativas, é verdade, e no meio de tanta coisa, o que é que fica? No meu ponto de vista, e tentando juntar essas 4, né, essas 4 que você colocou aí, pensando nas letrinhas ISD, na atual situação, a letrinha mais forte é o G de governança. Porque o I de environment, ele está sendo muito machucado, foi machucado com a guerra da Ucrânia, quando a Rússia falou assim, se vocês começarem a me esgoelar demais, eu vou fechar o botãozinho do gás e vocês não vão. A Europa morre de frio. Começou aí. Carros elétricos na mesma época. Carro elétrico, nós que somos de mineração, né? Carro elétrico é baseado em quê? Bateria recarregável de longa duração. Bateria recarregável de longa duração é o quê? Lítio e grafeno. Mineração básica. Quanto mais lítio eu tiro da terrinha, mais CO2 eu jogo e mais água eu poluo. Ponto. Então, estão falando de carro elétrico, que é um produto limpo, pode ser, mas o processo dele ainda não está em toda essa condição. Então, o I já estava sendo machucado. O S ficou muito machucado com a guerra do Hamas. Porque quando você tem a guerra do Hamas, a narrativa dos direitos humanos caiu por terra abaixo. Sim. Porque a partir do momento onde narrativas, que estamos falando de narrativa, de 3 universidades americanas, que dependendo do contexto eu posso matar, que dependendo do contexto eu posso estrupar, acaba tudo. Cadê? O respeito humano, o respeito pela ética, o respeito pelo diferente, foi extremamente machucado naquele momento. O G de governança ficou. E aí a resiliência financeira. Porque a turma começou a falar muito de salvar o planeta, salvar as pessoinhas, incluir todo mundo, mas o que ficou, né? Muito bem, quem banca os empreendimentos tem que ter o retorno. E G de governança é retorno para a sociedade, retorno para o acionista. Então, o G agora é o que está dando a sustentação em toda essa polêmica que nós estamos vendo assim. É assim que eu vejo. Porque você tem que ter uma estrutura, empresas pequenas, né? Minimamente de governança para saber onde é que você está e o que é que você tem que fazer. E entender, né, os seus stakeholders principais, o retorno que você precisa dar para a sociedade ali. Mas você tem que ter uma estrutura. A empresa tem que sobreviver. E o acionista tem que estar satisfeito e falar, vale a pena manter esse negócio porque senão não tem mercado, não tem economia, não tem dinheiro, né, não tem nada, e começa tudo. Então, para mim, nessa narrativa, o que fica muito forte? O G de governança. As empresas, os estados, todos precisam saber, né? Aquele sistema que precisa ser montado para você dar o retorno à sociedade que precisa, aos acionistas que precisa e fazer cumprir, né, todo um contexto baseado em mudança climática agora, que cada hora a gente está vendo. Então, tem um contexto aí. E como é que nós vamos resolver tudo isso? Você não sabe onde é que a desgraça vai chegar, em que vai pegar, como é que ficam os territórios, né? Olha a questão de Los Angeles, a questão toda que nós já vimos aí, né? Nós vamos explorar bastante esse tema. Agora, Adriana, eu queria te fazer uma pergunta direta. Nesse caldeirão de narrativas, de contextos que mudam ao longo do tempo, os modismos que aparecem, sobretudo buscando tratar a questão ambiental e social de uma maneira oportunista, podemos chamar assim, né? De acordo com as diferentes correntes que vão aparecendo. A minha pergunta ela é direta ao ponto cultura nas empresas. Como que a governança
trata a cultura, né? O que fica desse tanto de estímulos conceituais que se adentra para dentro, né, das empresas, como que a cultura filtra, como que a governança trabalha a cultura para filtrar o que é realmente importante, o que é realmente eficaz. Eu queria obter um pouquinho da sua perspectiva a respeito disso, sobretudo porque quem fala de cultura fala de estratégia no café da manhã, não é assim? Sim. Então, como que a gente trata isso para enraizar, de fato, a cultura da responsabilidade socioambiental dentro das empresas? Vamos lá, né? Falar em governança. Não existe uma governança igual a outra. Uhum. Não existe uma governança. Existe a governança que dá certo. Uhum. No meu livro com Rossetti, nós acompanhamos 6 modelos de governança diferentes. E o que diferencia esses modelos? Porque conselho é conselho no mundo inteiro, diretoria é diretoria no mundo inteiro, sistema de fiscalização, compliance, é igual para todo mundo. O que diferencia um modelo do outro? É a cultura. É a cultura que dá aquela especificidade. Uma cultura indiana é diferente de uma cultura americana, que é diferente da nossa cultura, que está aqui tudo. Quer dizer, as empresas, elas têm uma cultura, né? Eu tive o privilégio de trabalhar na Uzi Minas, cuja cultura japonesa era muito forte. Uhum. E quem conhece Ipatinga e quem conhece Timóteo sabe a diferença das duas cidades, porque o acionista da Uzi Minas era diferente. É de lá, né? Era ali, era o japonês, uma pessoa, né, um acionista que tinha sido destruído por 2 bombas atômicas. Uhum. Então, a Uzi Minas, a Ipatinga, ela foi criada em uma concepção completamente diferente de Timóteo. Uhum. Né? A gente precisa ver. Então, a diferença, a qualidade do acionista é que impõe a cultura na empresa. O que a empresa é o que o acionista dela quer que seja. Se o acionista quer criar um sistema para manipular uma série de coisas, vai criar, porque ele vai ter a faca e o queijo na mão para fazer, porque ele banca. E o conselho nessa história, Adriano? Como é que o conselho trabalha essa expectativa do acionista, a realidade e a cultura que é formada por pessoas dentro das corporações? Por isso que o conselho, ele é diverso, ele precisa ser diverso, porque você tem vários acionistas ali que em conjunto e tudo. Mas qual que é a saia justa de um conselheiro? Não tem ninguém, conselho nenhum, que está em qualquer empresa que não seja indicado por alguém. Você não está ali porque você quer estar. Ele é sempre indicado. Uhum. E essa pessoa que indicou tem uma expectativa de quem ele coloca lá. O que a gente chama de autonomia do conselheiro, independência do conselheiro? Que quando ele senta na cadeira de um conselho, ele, na hora que ele senta, sou conselheiro, ele tem que pensar naquilo que é melhor para quê? Para a empresa que ele está. Então, ele tem que ter a coragem, a independência de falar, cara, assim, eu achei que você pensa dessa forma, mas para a empresa, eu estou aqui para aconselhar a empresa, até é melhor que ela faça. Essa é a coisa. Então, o conselho, né, se você tiver um conselho pensando em pessoas que têm essa formação e esse entendimento do que é ser um conselheiro, geralmente todas as tomadas de decisão, elas são um consenso. Porque se todo mundo estiver pensando no melhor para a empresa, naquilo que é melhor para o contexto da empresa, para os stakeholders das empresas, aí a situação tem. Então, o papel do conselho é fazer aquilo que é melhor para garantir. Porque a governança vem para garantir a propriedade, o negócio ao longo do tempo, cada dia que passa melhor, mais crível, mais seguro, mais competitivo, mais o que você quiser, e para atender a quem é que banca aquilo ali. Perfeito, Adriana, perfeito. É assim que eu vejo. Doutor Enio Marcos, tendo em vista essa discussão hipotética que a gente abriu o programa, e trazendo um pouco da sua extensa experiência lidando com órgãos estatais, né, fazendo essa gestão institucional, eu queria a sua opinião do ponto de vista do Estado. Como que o Estado tem enxergado e qual o papel das empresas dentro desse cenário, desse caldeirão que eu me referia junto aqui com a professora Adriana? Obrigado pela pergunta, Felipe. Eu queria primeiro dizer, assistir, né, a professora Adriana num curso, né, de longa duração ou numa resposta
de poucos minutos, é sempre uma oportunidade muito rica. O que nós estamos discutindo aqui poderia ser tratado ao nível de um mestrado, né, que pudesse durar até 2 anos de curso para a gente tratar todo esse universo de temas que estão associados. Mas a sua capacidade de síntese e Não, de tração de uma ideia, é por isso que o senhor está claro, aqui. Ela existe. O objetivo do Topocast é, em 1 hora, a gente externar alguns pensamentos. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, na verdade, esse modelo de governança, né, chamado ESG, ele não nasceu como alguma coisa que apareceu pela primeira vez, tendo 3 valores, né, fundamentais, né, para a gestão, não apenas de empresas, mas de países e de uma série de outras instituições. Se a gente olhar modelos de governança administrativa ao longo dos anos, na década de 30, na década de 40, 50, 60, a gente vai assistir muitos modelos que foram concebidos dentro das universidades, especialmente de administração, em que esses valores que o ESG reapresentou, né, de uma forma muito forte, através das empresas, vamos chamar de financiamento, né, eles já são clássicos, que a história é o seguinte: no cumprimento da legislação, né, de uma empresa em qualquer lugar do mundo, se você cumprir toda a legislação que está associada ao seu negócio, e aí você vai ter uma legislação de natureza trabalhista, tributária, ambiental, né, você já vai estar fazendo um desses componentes muito importantes, né? Se você gerencia bem o seu negócio com o objetivo de ter lucro, não apenas o lucro empresarial, e se você puder ainda ter uma visão mais ampliada da história do lucro, do compartilhamento dos resultados, você também está indo muito bem nesse conceito. Se você, em especial, né, lida com a população que está presente direta e indiretamente aí na sua fábrica e procura dar capacitação, oportunidade para a população local, emprego, salários, cumprimento da legislação trabalhista, olha, você está seguindo uma linha básica de cumprimento de uma boa governança. Atendendo a função social da empresa, inclusive, né, que é algo que tem sido pouco falado ultimamente, né? Bom, feita essa consideração de que nós não estamos conversando sobre uma coisa que começou muito recentemente, ela é uma boa prática. As grandes empresas que sustentaram ao longo dos anos, elas seguiram esses, vamos chamar esses procedimentos. Mas aí, voltando aí à discussão da inteligência artificial, né, das pessoas, eu poderia falar, pegando uma carona na nossa representante da comunidade europeia, lembrando que nós escrevemos 2 e-books que trataram do acordo da União Europeia com o mercado, o nosso mercado aqui da América do Sul, né, junto com um grande amigo que é o Décio, onde a gente avaliou toda a evolução, né, das tratativas comerciais, mas eu poderia dizer o seguinte, lembrando do que a nossa premier falou, na verdade, atrás de tudo que está amparando, né, esse acordo, que teve um avanço recentemente lá na reunião de Montevidéu, ele ainda não foi concluído, ele ainda passa por um longo processo de validação em cada um dos países, mas no fundo o que a gente tem na roupagem, né, apresentada de que o meio ambiente é o mote que está por trás das motivações que unem esses 2, né, continentes, é uma questão comercial, né? Então usa-se de aspectos que estejam vinculados a um tema muito importante, que é a sustentabilidade, o meio ambiente, o desmatamento, mas no fundo é uma grande questão comercial, onde se define o tanto que eu te exporto, o tanto que você importa, qual é a taxa, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, é absolutamente comercial. E diria, para encerrar aqui a minha fala, que inspirado no que o nosso Elon Musk, né, pontuou,
dizer também o seguinte: a tecnologia é a resposta para a evolução, né, da sociedade, né, humana. A evolução da ciência, a evolução da utilização das ferramentas tecnológicas em todos os campos do conhecimento, seja medicina, seja na área da engenharia, é a resposta para que a gente possa ter um mundo melhor, um mundo que utiliza os recursos naturais de uma forma mais inteligente, um mundo que oferece para a população bens e serviços, né, de ponta. E não poderia deixar de dizer, uma vez que eu estou assumindo, né, uma posição em uma empresa chinesa, de capital chinês, que chega aqui ao Brasil, que o grupo Geely, que é o grupo dono desse empreendimento, a mineração do bloco 8 da Assam Metais, ele é um grupo chinês que fatura 80 bilhões de dólares por ano, e esse empreendimento ele é de uma das empresas chamada Geely Technology. O que esse grupo faz? Tecnologia da produção de veículos. 3 milhões e 200 mil veículos, são donos da Lotus, são dono de várias outras empresas, tem tecnologia de satélite, tem tecnologia de chip, tem mineração de diferentes... E, portanto, a tecnologia é a base da resposta dessa atuação, que é exatamente o que disse o Elon Musk, que tecnologia é a resposta. Portanto, eu ficaria por aqui, né, advogando de tudo que foi dito, que o sentimento de que a tecnologia é a resposta para o mundo de hoje me soaria mais adequado dentre todas as 4 falas. Fantástico, doutor Enio Fonseca. Passando agora para o nosso nobríssimo filósofo Ricardo Carneiro. E aí, Ricardo? Trump, Elon, WWF ou União Europeia? Ou todos? Ô, Ricardo. Ô, Ricardo. Eu até Boa, esqueci meu boné de Faça a América Grande novamente. Bom, enfim. Elon Musk é um epíteto hoje, é um resumo, né, daquilo que o mundo, pelo menos no Ocidente, considera como referência e como objetivo em termos de desenvolvimento tecnológico. Felipe, eu tenho muito medo que as minhas reflexões acabem se tornando vítimas de uma recorrência em torno de ideias que eu mesmo não consigo solucionar dentro de mim mesmo. Esse é o desafio da vida, esse é o grande desafio, né? Que eu acho que desde da estruturação neural aí da criança até a morte, nós nos ocupamos dessas reflexões. Eu trago sempre uma frase, a frase em inglês: ideals are peaceful, history is violent. Isso de um filme de Segunda Guerra Mundial, enfim. Mas os ideais, as ideias, os propósitos são pacíficos, mas a história é violenta, porque ela é essencialmente dialética, sob todas as perspectivas. E aí eu me aterei apenas a essa questão da tecnologia, porque eu também acredito, e já fui daqueles que acreditou mais, que a tecnologia nos redimiria de todos os pecados ambientais, de todos os pecados da alma humana, nos daria mais aproximação, menos trabalho desgastante, menos desconfortos existenciais. Mas a tecnologia também será, infelizmente, eu temo que isso aconteça, dentro da dialeticidade da vida, mais exclusão. Porque alguns terão mais acesso à tecnologia que outros. A tecnologia vai resolver questões fundamentais, como reaproveitamento de materiais, novos materiais, redução de impactos, substituição de uma série de processos, mas, por outro lado, será possível comprar inteligência, comprar um chip neural, que uns terão mais capacidade de comprar o chip com maior conteúdo, maior potência,
Enfim, é dessa dialética que eu não consigo escapar. E só concluindo, me espanta muito, dentro de tudo que foi dito, né? Falou-se de Trump, Elon Musk, pessoas que têm pensamentos polarizantes, opostos, né? Perceber que agora uma série de grupos internacionais de capital intensivo, fundos de investimento, começam a simplesmente, num estalar de dedos, mudar de posição. Não, eu fui constrangido a me portar por conta de uma onda, de uma avassaladora opinião que varreu, mas agora, não sei, talvez chegou a hora de mudar. E eu mesmo, aí volta o problema da narrativa, e tem sido recorrente nas nossas discussões, até porque esse é o objetivo do Topocast. Até porque uma narrativa justifica outra narrativa. Né, exato. Aí, para que eu justifique a minha narrativa, eu tenho a minha própria narrativa, voltamos isso ao mundo vai numa redundância. O mundo. Mas eu devolvo para você a pergunta que eu fiz para o Dr. Enio. Como que fica a governança pública, dentro da sua experiência aí jurídica, como que você vê o Estado atuando dentro deste caldeirão? A Adriana trouxe para a gente a perspectiva, né, da governança corporativa, do setor privado, da cadeia produtiva. Como que você vê o papel do Estado? Pois o comportamento, não seria o papel ele é mais conceitual, ideológico, mas o que você tem visto da postura do Estado, em suas diferentes conformações? Qual o papel do Estado ou qual é a atitude que você tem verificado diante desse caldeirão? Eu acho que sobre duas premissas, Felipe. A primeira é que o Estado, como organização política da sociedade, se prende pela própria identidade política da matéria. E aí, inclusive admitindo aqui a dialética e o partidarismo da política, que acaba trazendo ou atraindo para essa matéria facções. Vejam, facções que eu digo, facções políticas, né? Eu penso assim, e você pensa diferente, nós podemos na arena nos degladiarmos de forma respeitosa ou menos, esse assunto inclusive está em voga, está na pauta do dia, né? De forma respeitosa, ou eu posso calar a sua palavra, eu posso respeitar a sua palavra e me sentir tranquilo com a crítica. Então tem a temática política para falar em gestão pública e a temática jurídico-constitucional. Porque a gestão na administração pública se rege, primeiro, por uma base normativa que está na Constituição, por exemplo, a licitação. A gestão de compras no poder público não se faz, não, eu tenho bons propósitos, Não, você tem critérios muito rigorosos, quase sempre são burlados, para compras públicas, para contratação de pessoal, para a realização de concurso público, para definição de salários. Meu Deus, salários na administração pública é este problema que a gente nunca consegue entender, mas tudo tem um padrão normativo, costuma-se dizer. Isso não precisa ser advogado formado de direito, né, de que na administração pública ou no Estado só se pode fazer o que a lei permite, né? Enquanto na vida privada você pode fazer tudo quanto a lei não proíba, na administração pública você só pode fazer o que a lei diz que pode fazer. Então, nós temos um país realmente sem rumo, sem propósito, com um interpretativismo jurídico que gera uma insegurança, uma instabilidade, uma insegurança permanente para a sociedade. Verdade. Não precisa dar nome a nenhum boi, né? Basta... Nos poupe da sordidez dos detalhes. Na sordidez dos detalhes, né? Mas a insegurança o Enio, se aprofundasse a apresentação do grupo ao qual ele se agora vincula como diretor, ele diria dos temores de qualquer investidor quanto às inseguranças e instabilidades jurídicas e institucionais no país. Sim. E o mundo, Ricardo? E o mundo? E o mundo vai se rendendo. Engraçado, né? É uma lástima. Outro dia eu vi algumas matérias que está se tornando comum fora do país uma expressão em inglês chamado Brasilination. Não é? Brasilination. É uma espécie de brasilificação. Uma alienação do Brasil. Isso. Então, assim,
todas as mazelas profundas da isso nossa aí. sociedade, todo esse abismo Nossa. que nos segrega em todos os aspectos, quanto à dissensão social, renda, corrupção, pobreza, né? Tudo isso está sendo exportado para o mundo. Meu Deus, desde que eu nasci, o exemplo era alcançar os países centrais do primeiro mundo, na América do Norte e na Europa, né, que era o mundo central para a cultura do Ocidente, e infelizmente eles estão exportando o modelo, estão se abrasilizando, abrasileirando-se. Então o mundo está se tornando o direito americano, A que República era das Bananas. as Repúblicas das Bananas. Aqui nós estamos no pão de queijo, mas nós estamos nos embananando todo mesmo. Então é isso, eu vejo com um desconforto enorme e toda essa questão de governança, né, que a gente estava falando aqui agora há pouco. Né, grandes grupos e fundos estão falando assim, bom, ou fabricantes de aviões, ou bancos, ou estão dizendo assim, não, tudo que eu falei vocês esqueçam aí, na verdade tinha uma cultura... Às vezes eu desconfio de que as coisas possam ser tão primitivas ou primárias assim, né? Ricardo, Não é eu possível. vou te pedir agora, como amigo, para que Não, você se acalme. respire um pouquinho, Respire. mas guarde a sua acidez, porque nós vamos precisar dela Perfeito. para os próximos 2 temas que eu vou pôr aqui. Eu queria só fazer um fechamento Da primeira rodada. e que foi muito interessante. Vamos lá, senhores. Nós estamos falando aqui de uma convergência onde a tecnologia viria como um grande ator neste processo de mitigação de impactos, né, socioambientais que a gente vem verificando, essa vulnerabilidade que agora a gente passa a tratar diante das crises climáticas, da expectativa de um mundo melhor, posicionado dentro de uma sociedade do risco. Mas aí eu vou até parafrasear um grande amigo, que é o Harlan Duke, que é um especialista em tecnologia, e que ele tem trazido uma luz para esse tema tecnologia muito interessante. Ele fala que não adianta tratar tecnologia enquanto adaptação das pessoas a um novo método, a um novo processo tecnológico, mas sim trazer a tecnologia para que ela se adeque à cultura das pessoas. Ou seja, sem as pessoas não existe essa revolução tecnológica. Então, eu diria que a gente está caindo numa nova narrativa para justificar outras narrativas. A tecnologia vai resolver tudo. Bom, quem sabe? Quem sabe esse seja o caminho, mas ele tem que ser construído a partir de quê? De algo que a gente não fez nos últimos 3, 4 séculos. Então, eu traduziria essa primeira rodada dentro da importância da cultura, por meio da motivação que as pessoas trarão para tracionar esses sistemas, a tecnologia enquanto ator, mas que é necessário que seja construído por meio, né, das pessoas, e que realmente que a gente suplante todas essas dificuldades que o Estado impõe, porque ele está perdido. E, olha, diga-se de passagem, são representantes do povo, são representantes das pessoas que estão lá. Então, abrindo essa nova rodada, eu queria colocar aqui, quem se sentir mais à vontade, já pode puxar o fio do novelo, para a gente tratar de 2 temas que são correlatos. Crises climáticas, a gente já falou aqui em outros programas sobre necessidade de adaptabilidade no primeiro momento, porque, enfim, nós não nos preparamos para isso, né? Você vê o caso de Los Angeles, que, poxa, por algum motivo esvaziou-se os reservatórios de água nos meses que antecederam a tragédia dos incêndios. Não vamos aqui julgar se foram criminosos ou não, até porque a gente está falando para além das narrativas, nós estamos falando dos fatos, né? Cláusulas de seguros, né, que foram canceladas dias antes. Seguro, enfim. Outras questões, por exemplo, que a gente pode relacionar com aquele desastre que tivemos no Rio Grande do Sul, ano passado, né? Então, projetos já informados ao governo de regularização de vazão do rio, que não foram implementados e que poderiam, no mínimo, se não impedir a tragédia, atenuar, mitigar em muitos impactos. Ou seja, então nós estamos falando aqui de territórios
o conceito de territórios ganha uma força muito grande, né, professor Adriano? Essa relação de um território biosseguro, um território que ele é preservado ou ordenado de uma forma que elementos naturais, sociais, sejam mantidos, preservados ou criados, de forma que isso traga uma certa previsibilidade, uma certa segurança em termos, seja da adaptação para as crises climáticas, seja para um eventual impedimentos a ser confirmado cientificamente para o médio e longo prazo. Queria escutá-los a respeito desse tema. Eu queria pegar um gancho, se você me permite, no que o Eni falou, que isso que todos nós estamos vivenciando não foi uma coisa de agora, o ESG não apareceu agora. Então, empresas do mundo inteiro, e as brasileiras, desde Eco 92, Rio +20, a questão toda da responsabilidade das empresas em relação aos territórios que eram impactados por ela, isso já é conversinha nossa desde 92, e veio lá. Então, começou com 92, vieram o GRI da vida, aqueles relatórios belíssimos que as empresas colocavam de sustentabilidade, cheio de foto maravilhosa. Aí depois veio Rio +20, né? Que já veio aí as empresas, assim, agora eu vou fazer, agora tá, porque na Eco 92, se não me falha a memória, foi só os países que participaram, os representantes dos países. Rio +20, as empresas começaram a participar e começaram a colocar, agora eu vou trabalhar, agora nós vamos fazer. Shell, essas grandes empresas todas trabalhando ali, né? Então, pegando essa parte, né, que isso não é uma coisa que aconteceu, acho que a própria pandemia e a própria, toda essa explosão em cima de uma agenda ESG, ela colocou muito claramente a responsabilidade. A gente atendia o território naquilo que a empresa achava que podia e tudo. Mas como nós, né, somos aqui em Minas, nós somos protagonistas dos maiores desastres que tivemos, os ambientais, os mais recentes, não. E até então que se tem noção, os maiores planeta, né? Nós entendemos uma outra dimensão. E a importância nossa de ver em termos do Estado, com essa experiência que, infelizmente, a gente tem que fazer do limão à limonada, das experiências que estou, da importância que as empresas têm nos territórios que são impactados com ela. Ela tem uma atividade, nós, Minas Gerais, nós somos extrativistas, não tem nenhum problema de sermos extrativistas, desde que a gente faça isso com a responsabilidade necessária que precisa, mas somos extrativistas. Adriano, você acha que essa é uma tendência forte dentro da governança corporativa para os próximos anos? O que você acha disso aí? Não tem jeito de não ser, né? Porque a mudança climática veio, as desgraças vão vir, agora é nós, né? Foi Rio Grande do Sul, agora é Los Angeles, e a cada hora você não sabe aonde é que vem. E as narrativas, como você está dizendo, vindo muito mais forte, né? Essa questão, né, de descarbonização, essa de quem é coisa e tudo. Numa sociedade altamente polarizada. O que está acabando agora é a polarização asquerosa que nós estamos vivendo. Verdade. É a dialética. Nós não podemos, mas não conseguimos conversar. Olha como é que a gente está conseguindo trazer essas discussões, mas sempre com uma dificuldade de não cair demais para um lado nem para o outro. Ou seja, essa linha é muito tênue. Essa linha ela é muito tênue. E acontece o seguinte, é a hora que todo mundo já viu que não tem jeito de ter um discurso diferente. As empresas perceberam que elas vão ser cobradas por aquele cara que está do lado dele, que é a comunidade que é impactada por ela. Sim. É quem vai dar nota para um CEO hoje em dia, a comunidade. Esse cara está fazendo bem o dever de casa dele ou não está. Esse cara está pensando só, ele tem uma tremenda responsabilidade agora nas relações institucionais, mostrar que uma empresa chinesa que falou para todo mundo que só vai pensar em descarbonização depois de 2050. Faz parte da governança corporativa chinesa. Quer entender da China? Tenha lá o livro de governança da China. Só vou pensar em descarbonização e em coisa em 2050, porque até então eu estou cuspindo coisa pelo desenvolvimento da China. Vem uma empresa chinesa aqui querendo fazer parte. Então, como é que vai ser a participação, o trabalho dele como relações institucionais num país, em Minas Gerais, que tem uma legislação uma legislação, que tem uma coisa, que tem uma história. Isso.
E histórias de curtíssimo prazo extremamente violentas. Então, não tem como fugir desse acordo. Tem que criar agora uma forma que seja a questão da materialidade aí. Eu posso estar falando, a empresa pode estar fazendo muito, mas tem que tomar muito cuidado com aquilo que fala. Quanto menos falar, menos ela vai ser. Porque ela não pode. Porque a questão do greenwash e social wash é muito grande. Porque a nossa legislação, ela é boa. Ela segura. Uma 13.303 segura essas empresas. Põe a turma, põe um conselho no cabresto, põe a coisa. Então, vem. Se você disser que está fazendo coisa que você não está fazendo e que não for legitimado pela sociedade local, você está ferrado. E papel do Estado. Estabelecimento dos corredores ecológicos. Aí Proteção florestal efetiva. O Estado tem que regular. Mobilidade sustentável. Sim. Como é que o Estado tem lidado com isso? Né? Vocês querem a parte dos estados aí. Eu quero... Nós temos até uma... Deixa eu te ajudar aqui. Nós temos uma questão que os senhores estão envolvidos diretamente. Eu vou pedir para a Luana. Luana, coloca na tela aqui para a gente, por gentileza. Esses nobres colegas, Adriana, vamos fazer um webinar acerca de uma questão que está sendo muito tratada ultimamente, que é a anuência para intervenção em área de Mata Atlântica. E o que se entende por Mata Atlântica. E uma série de desdobramentos a respeito, que tem a ver diretamente com isso que eu estou falando aqui, como que o Estado ordena o território. Por gentileza, senhores, o nosso tempo está acabando, sejam breves. Eu vou dizer muito rapidamente o seguinte. Tudo que foi dito aqui agora, né, em especial aí pela Adriana, está focado numa linha temporal muito recente, no que nós estamos vivendo hoje. No entanto, quando a gente fala desses conceitos maiores de mudança climática, você tem que entender a Terra como um ser vivo de bilhões de anos. E muitas das coisas que nós estamos, né, colocando hoje e assistindo, né, numa recorrência maior, que são esses desastres, esses extremos climáticos, ao longo desses bilhões de anos, elas já aconteceram dezenas e dezenas e talvez milhares de vezes ao longo da nossa história geológica. Muito mais. Então, isso é um aspecto importante. E aí, nessa sequência, a gente tem uma evolução da sociedade que é marcada pelos períodos que estão associados, em especial, à mineração e à agricultura. Então você tem a Era do Bronze, a Era do Ferro, porque eles são marcos que permitiram que a sociedade evoluísse ao longo do tempo. Então o uso dos recursos, a ocupação dos territórios, nas margens de rios, nas encostas, tudo isso é um fenômeno que tem milhões de anos, milhares de anos, desde que o homem está aí dentro do contexto. E aí essa história desses extremos climáticos, né, devem levar em conta a clareza de que é preciso fazer alguma coisa, sim, mas é preciso também ter em mente muitas informações de um lado e de outro lado, porque poucas pessoas dizem, ano passado a Terra ultrapassou o tal do crescimento em 1,5%, e usa-se um conceito de temperatura média. Aí você fala assim, qual é a temperatura média do mundo? É 15 graus. Ora, 15 graus como temperatura média do mundo, isso pode significar muita coisa ou pouca coisa para quem mora, por exemplo, em Cuiabá, que a temperatura é 40%, ou no Polo Norte, que é de menos 20 graus. Então, essas reflexões todas aí são absolutamente oportunas para a gente entender esse cenário aí da... Mas e a Mata Atlântica, doutor Ricardo? Pois é. Mas eu ficava aqui pensando... Gente, eu tenho dito, e outros Topocasts eu já falei isso, né? As coisas não estão certas nem erradas, as coisas estão diferentes. Quem já vivenciou o mundo de outros tempos, né? Eu, no meu caso, o mundo da década de 70, 80 e 90, somos tendentes a ser saudosistas com as coisas boas, né? Ainda idílicas que havia naquela época, só que existem muitas coisas boas que existem hoje. Então, as coisas não são boas ou más, né? São diferentes.
O que sempre me surpreende... Bom, a ciência econômica tem uma visão interessante das coisas, porque na confrontação, só sob o ponto de vista conceitual de inserção das relações humanas no contexto das relações de mercado, né? Eu estou falando da economia de mercado no capitalismo, não me refiro, obviamente, àquilo que eu já esperava não se falar mais, que é a economia socialista. Mas, no âmbito dos mercados, ninguém está necessariamente certo ou errado, do ponto de vista de teoria econômica pura. A senhorinha que tem um negócio que lava roupa, que estende o lençol para secar ao ar livre, tem tanto direito quanto a fábrica que instala uma chaminé, uma metalúrgica que boja partículas pela atmosfera. Quem estabelece critérios hierarquizantes, regras de pode e não pode, quando pode, e quem responde como, aí do ponto de vista de consequência normativa, é o direito, Sim. é a lei. Sim. Né? Do ponto de vista dos agentes econômicos, a senhora que tem a lavanderia de roupas e a fábrica tem direito de negociarem de forma absolutamente com base em parâmetro de mercado, que é preço. Né? Só que isso incorpora desequilíbrios, incorpora distorções que vêm do egoísmo humano e das tentativas que muitas vezes se vê nesse processo de ocupação territorial, de apropriação ou de obtenção de vantagens que não são devidas. Mas é compreensível. Eu não quero hierarquizar as situações do ponto de vista moral ou ético, nem quero discutir o que é moral e a fração da moral que é a ética. A questão da Mata Atlântica que o Felipe mencionou é relevante porque também nos traz aqui, mais uma vez, a dialética interpretativa em que nós vivemos na nossa sociedade. Isso envolve os tribunais, envolve a administração pública, envolve o setor produtivo, que quase sempre fica absolutamente perdido. Lembrando que hoje está sendo sancionado a primeira lei da reforma tributária, com o conceito que o Enio já escreveu sobre o imposto seletivo, que não teria caráter arrecadatório, dizem, mas pelo menos de correção de distorções pelo impacto, né, ou inadequação do uso de um produto, impacto ambiental ou à saúde. Mas a questão da Mata Atlântica, que vai ser objeto desse webinar, né? Eu e Enio estaremos nesse evento no dia 28 de janeiro, às 17 horas, traz tipicamente essa dialética interminável, que embarca problemas e distorções muito grandes na sociedade brasileira. Nós somos muito desiguais, nós somos muito diferentes, e nós não confiamos não há confiança entre os agentes sociais. A população desconfia da polícia, a polícia desconfia da imprensa, a imprensa desconfia dos empresários, que desconfiam do poder público, que desconfiam das cortes brasileiras, enfim, ninguém confia absolutamente, ninguém tende a puxar as questões para o seu lado, inclusive forçar questões interpretativas. Então é exatamente isso, há duas visões sobre a exigibilidade de uma autorização do IBAMA, chamada anuência, relativamente a empreendimentos minerários na área de cobertura da Mata Atlântica, que envolve 17 estados da federação. Perfeito, doutor Ricardo. Agradeço aí pelas explicações. Infelizmente, nosso tempo já terminou. Eu diria que a gente poderia ficar aqui, no mínimo, mais umas 3 horas falando sobre... Ou 6 meses. Ou 6 meses. Ou o suficiente para ouvir a professora ou quem sabe, falar. Ou quem sabe se um drink viesse, por que não? Continuar, né? Por que não? Mas a gente, com certeza, e aí eu peço também o carinho da professora Adriana para retornar aqui em uma nova oportunidade. Eu queria só fazer uma colocação, um fechamento para o nosso ouvinte. A gente disse vários aspectos relacionados à temática da responsabilidade socioambiental. Mas você que é gestor ambiental, você que tem um cargo de direção, de decisão em relação a qualquer atividade da cadeia econômica, pense que você tem que deixar um ambiente igual ou melhor para os seus filhos, para os seus netos. Não se justifique em cima de uma narrativa. Nós falamos aqui de vários aspectos que determinam essa moral e essa ética em cima do cuidado com o meio ambiente. Mas seja responsável.
Não se paute em cima de narrativas para continuar negligente. Essa talvez seja uma boa premissa a seguirmos. Senhores, rapidamente, as considerações finais. Já deixo aqui de antemão o agradecimento ao professor Adriano, nosso querido Enio Marcos Fonseca e ao meu querido Ricardo Carneiro. E por que não agradecer também ao Breno Solé, né, que se não fosse por ele, a senhora não estaria aqui. Senhores, já me despeço. Um forte abraço a todos. Adriana, por gentileza, suas palavras finais. Bem, pessoal, obrigada aí pela atenção até agora. Olha, eu acho que nós estamos no meio de um processo, não está terminado, estamos redesenhando talvez o começo de terminando a fase de uma economia industrial para uma economia sustentável, cuja as bases é totalmente tudo isso que nós estamos falando, uma forma diferente de ver as coisas. Só vai valer aquilo que realmente for bom para todo mundo e que mantenha o coisa. Então, pode ser que nós estejamos nesse turn-off, nessa mudança de bases, de drives para o desenho de uma nova economia, e eu acredito muito nisso. Sensacional. Tá? Obrigado, Adriano. Felipe, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de participar aqui do Topocast, e esse especialmente muito rico, né, com a professora Adriana e com o Ricardo Carneiro. E eu agradeço, né, e fico sempre à disposição para voltar a esse local e a esse momento de discussões profundas, muito além das narrativas. Muito obrigado. Pessoal, a gente definitivamente está dentro da história, né? Quando a gente estuda história no colégio, na faculdade, ela é toda compartimentada, né? O Enio falou em Era do Bronze, se for para o aspecto geológico, em eras passadas, e a gente não percebe, né, que a história não é compartimentada e a gente faz parte dela, está entrando num período que a gente não sabe qual é, ou período nenhum, ou não vai acontecer nada. E eu espero e exorto a todos que mentalizem no sentido de que a frase que eu disse agora há pouco, que os ideais são pacíficos, mas a história é violenta, não represente o nosso futuro próximo, né? De que a gente expurgue do nosso destino a violência, né, na solução dos conflitos, sobretudo no reposicionamento do equilíbrio do poder no mundo. Sensacional, doutor Ricardo. E a você, nosso ouvinte, gostaria de agradecer imensamente pelo seu tempo. Acompanhe este programa em todas as plataformas de streaming. E lembre-se sempre, você está no Topocast, o seu programa de desenvolvimento socioambiental responsável para além das narrativas. Um forte abraço e até a próxima.